Oi, pessoal, boa tarde. Estamos começando então hoje abrindo a maratona de lives, conversando sobre métodos de ensino com vários profissionais de referência, que a meu ver são profissionais de excelência nesse tema. Não só nesse tema, né? Mas eles foram escolhidos com bastante cuidado, com bastante carinho e inclusive alguns muito bons que a gente precisou deixar para uma segunda fase, para uma segunda vez. Enfim, quero agradecer vocês estarem aqui. Vão me dizendo aí, por favor, se a luz tá boa, se o som tá bom, ok? Eu tô com o microfone aqui, então de repente às vezes dá alguma interferência, algum chiadinho. Então vocês vão me orientando aqui. Eu tô com a minha equipe de assistência também nos bastidores, para me ajudar aqui no que for preciso, tá? Tá tudo ótimo. Gabizinha, que bom te ver aqui. Tô com muita saudade de você. Jaque, linda. Muita saudade. Demartini, que delícia. Acordou hoje. Que honra ter você aqui com a gente. O som tá ótimo, a luz também. Jaque, obrigada. Clebinho. Que delícia, gente. Eu espero que esse bate-papo seja tão importante, tão interessante para vocês quanto ele é para mim. Assim, eu sou uma apaixonada por estudar, né? Nunca parei de estudar. São tantos anos dentro dessa profissão e eu fico cada vez mais apaixonada por estudar. Daqui a pouquinho a gente já vai chamar o nosso convidado. Eu queria que antes vocês me ajudassem compartilhando essa live com quem vocês acharem que possa se interessar, tanto profissionais de dança quanto aquelas pessoas que estão em processo de formação, como praticantes também. Aperta ali no aviãozinho e manda pelo menos para umas 10 pessoas assim que você conhece, que você acha que seria legal ouvir o que essa fera tem para nos dizer. Hoje o meu convidado, abrindo a maratona de lives sobre métodos de ensino da dança, é Jomar Mesquita. Gente, o Jomar, eu sou muito fã. Eu não consigo ser... enfim, não consigo nem disfarçar a minha admiração. Faz muitos anos que a gente acompanha o trabalho do Jomar e admiração não só pelo profissional incrível, tanto como bailarino, como coreógrafo, como professor, mas como pessoa, ele é sensacional, ele é muito legal. Para quem tem, né? Para quem teve o privilégio de poder conviver um pouco com ele, conversar, é um cara muito bom papo, uma cabeça muito massa. Para quem não sabe, o intuito desse projeto, dessa maratona, é tentar fomentar uma discussão sobre até onde os métodos de ensino das danças eram funcionais antes desse isolamento social e como que o ensino tradicional das danças de salão, por exemplo, podem ser relevantes hoje, nessa nossa realidade de hoje, né? Virtual, com pouquíssimas possibilidades de conexão, com um número imenso de alunos que não tem Instagram, que não tem Facebook, que não tem e-mail, que não tem a menor intimidade com essas ferramentas que a gente usa, né, para chegar dentro da casa de vocês. Então, sim, são pessoas privilegiadas que têm essa facilidade, que já estavam nesse caminho e mais. Até onde a experiência do professor de dança ou do profissional de dança tem alcance para isso. A gente está tão acostumado a pegar no aluno, estar ali com ele, né, interferir diretamente no corpo dele, e agora a gente tem que tentar fazer isso à distância. Então, como é que a gente pode pensar em métodos ou em estratégias de ensino de dança, que é sentimento, que é corpo, que é percepção, que é individualidade, enfim, nessa realidade, né? Essa nova, entre aspas, realidade, e que a gente não sabe, inclusive, quanto tempo isso vai durar para nós. As atividades culturais, a gente já sabe que serão as últimas a voltar. E a dança de salão, com bailes, com workshops, enfim, com o nosso tipo de evento que é contato puro,
Como é que a gente vai fazer para continuar trabalhando e para continuar chegando nos nossos alunos de forma que faça sentido para ele, que seja relevante? Até onde a dança de salão ou as danças em geral, agora, hoje, diante desse quadro, elas são relevantes ou ela tem uma função, né? Como é que a gente vai fazer para ajudar esses professores, esses profissionais, essas pessoas que estão nesse estado de desespero por não saber nem por onde começar? Então, o meu intuito é esse, sabe? Gerar um movimento para que a gente possa se ajudar, para a gente poder se reinventar e aí sim fazer com que as nossas aulas continuem tendo relevância, que a gente tenha uma função, que faça sentido, em especial para os nossos alunos, que o nosso trabalho continue e permaneça. Eu quero ver, será que o nosso convidado já chegou, Gabi? A gente montou também, antes de eu chamar o Jomar aqui para vir conversar com a gente montou um grupo para todas as pessoas que tiverem interesse em aprofundar nesse tema, ok? Então, lá na minha bio tem um linkzinho que se você clicar ali, tu vai cair direto nesse grupo, onde a gente vai estar dividindo material sobre métodos de ensino, vai fazer bate-papo, vai trocar ideia. Não tem compromisso, tá? É para quem quiser aprofundar nisso. Eu vou pedir para todos os meus convidados, acho que ele fez uma solicitação ali, né, Jomar? Indicarem livros, indicarem vídeos, indicarem qualquer tipo de material de apoio que possa nos ajudar nessa empreitada. Então, a gente vai estar, inclusive, disponibilizando esse material, né, que for oferecido por esses convidados. E também a gente vai estar organizando um encontro lá no final das lives, no final da maratona, a gente vai estar organizando um encontro com todas as pessoas que tiverem interesse para a gente fazer uma sala online com esse bate-papo falando sobre métodos de ensino. Vamos então chamar o nosso convidado? Me ajuda aí. Vamos ver se eu sei fazer isso, né? Mimos dança. O nosso convidado de hoje. Quando ele entrar, gente, eu quero chuva de likes, hein? Olá! Aí. Tudo beleza? Tudo bem, querido? Ixi, Tudo bem com você? Peraí. Esse sou eu. Fala aí, vamos testar. Tá me escutando? Não estou ouvindo. Ah, na hora que... Eu não estou te ouvindo, mas peraí. Já aumentei o volume total. O pessoal aqui. que está assistindo aí me escuta ou é só a Tati que não está me escutando? Áudio ok. Agora Não. você deve estar me escutando, não? Opa, agora começou a ouvir. Sim, você tinha mudado alguma coisa no seu áudio aí na hora que eu entrei, que aí você deixou de Eu acho escutar. que está muito, muito baixo. Vocês estão ouvindo bem? Deixa eu voltar uma. Eu não estou ouvindo. O pessoal que está assistindo está dizendo aí que está escutando os dois, que... Eu tô surda, né, gente? Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Quando eu entrei, você modificou alguma coisa no seu áudio aí. Deve ter sido isso que mudou. Tá no máximo o meu áudio. Fala de novo. Tô aqui. Alô, alô, Ah, alô. agora sim, agora sim. Melhorou? Foi. Beleza. Melhorou sim. Então tá bom. Vou tirar o casaco, eu tô com calor. Gente, tá frio aí, Jomar? Não, aqui tá gostosinho, assim. Tá começando a querer chegar o frio, mas tá gostoso. Um diazinho gostoso de chuva hoje, que há alguns dias não tinha. Aí em Curitiba tá o friozinho sempre? Ó. Nossa. Tá desse Eu sou jeito. friorenta, na verdade. Eu sou bem friorenta. Qualquer ventinho, mas enfim. Tudo bem por aí? Todos bem? Tudo beleza, e com vocês? Eu estava aqui desde o início te escutando. Eu achei que você, né? Não sei se você estava me esperando ou você estava fazendo aquela introdução inicial mesmo, mas eu já estava aqui desde o início escutando tudo. Agradeço a sua. O meu aqui. É um prazer estar aqui com você.
agradeço muitíssimo o convite e vai ser muito gostoso esse bate-papo, poder falar um pouco desse momento e, enfim, do ensino das danças. Eu adoro falar sobre isso, adoro falar dessas mudanças todas pelas quais a gente passou, não somente recentemente, mas nas últimas décadas todas, né? Então vamos lá, vamos em frente e espero te encontrar novamente aqui logo, né, participando dos nossos eventos, da Semana da Dança e outras coisas mais, e outras partes mais também, né, que a gente se encontra de vez em quando aí pelo Brasil afora. Vamos em frente. Com certeza. O prazer é todo nosso, eu quero também te agradecer demais, prontamente aceitar o nosso convite, é desafiador isso para mim também, de estar aqui, inclusive assim, diante, né, de você que é um dos nossos ídolos, é uma enorme referência para todos nós, a gente se inspira muito em vocês, né? Então também é uma grande responsabilidade estar aqui conversando sobre você. Eu também sou fascinada por esse tema, é o que realmente me move. Sim. E foi com bastante carinho que a gente escolheu o seu nome, inclusive para abrir essa maratona hoje comigo. Então, gratidão. Pessoal, aperta lá no aviãozinho, a minha assistente fica toda hora aqui me falando, para convidar mais pessoas para participar aqui conosco. Acho bem importante ouvir o que o Jomar tem para dizer. É uma oportunidade de ouro e a gente não pode deixar de aproveitar de jeito nenhum, tá bom? Jomar, queria então começar pedindo para você contar para quem não te conhece, de forma breve ou como você se sentir confortável, um pouquinho da tua história, como é que você começou e o que você tem de lembrança com relação a algum tipo de método que foi utilizado lá no teu começo, quando você estava dando os primeiros passinhos. Sim, era muito diferente, né? Na verdade, eu pude presenciar, viver, né? Experimentar, tanto como aluno quanto como professor, né? É um momento de muitas mudanças no ensino das danças de salão aqui no Brasil, né? Eu acho que as pessoas que começaram mais recentemente talvez não tenham noção do quanto isso tudo mudou, né, nas últimas décadas. E a gente está falando de pouco tempo para cá. Historicamente é ontem, né? Mas eu estou dizendo o quê? Estou falando do final da década de 80, início da década de 90. A Mimulus, que é a minha escola, né, foi fundada pelos meus pais em 1990. Esse ano a gente está completando 30 anos, então é um ano marcante para a gente por vários motivos, mas um deles é que estamos fazendo 30 anos e, coincidência ou não, é um momento que estamos também, né, criando mais um braço aí da Mimulus, que é a Mimulus Digital, que depois a gente vai falar um pouquinho mais dela. Mas, enfim, os meus pais eram apaixonados por dança, decidiram criar a Mimulus como um hobby, por lazer, sem nenhuma pretensão. Eles tinham as suas outras profissões, a minha mãe psicóloga, pedagoga, muito empreendedora, o meu pai advogado, ambos apaixonados pela dança e juntaram com alguns amigos num momento em que não existia aqui em Minas Gerais ainda escolas especializadas no ensino das danças de salão. Então, como que se dava, né, o ensino das danças de salão? Acontecia nas gafieiras, né, antes do início dos bailes, nas gafieiras, professores que, apesar de serem exímios dançarinos, né, com um talento fenomenal, não tinham uma preparação como professores, né? Eram pessoas que, de classes muito humildes, e que davam aulas de dança, muitas vezes, não somente pela paixão pela dança, mas também como um bico, né? Era uma forma de complementar o seu salário aí no final do mês. Então isso se dava naquele momento nas gafieiras de forma completamente diferente do que acontece hoje em dia. Primeiro que não existiam aulas em grupo, né? Eram aulas particulares somente, com 20 minutos de duração cada uma. Era até muito engraçado, porque a pessoa chegava e colocava o nome ali numa lista de espera, né? Ela escolhia, eu quero aquele professor, aquela professora. Eram estilos muito diferentes, não se dançava, né? Eu acho legal falar desses detalhes todos para as pessoas se situarem, assim, que era um outro contexto, assim, né? Não se dançava salsa, não se dançava tango, não se dançava o samba de gafieira, como é dançado no Rio de Janeiro, como hoje é dançado em todo o Brasil, né? O que se dançava aqui em Minas Gerais era praticamente somente o bolero, de uma maneira muito diferente do que hoje em dia é dançado, a forma como era dançado nas gafieiras aqui. Samba, mas de uma forma muito diferente também, tchá-tchá-tchá, enfim.
e cada professor, na verdade, ensinava do seu jeito, né? E a pessoa, então, colocava ali, escolhia o professor, colocava o seu nome ali na lista de espera, e a cada 20 minutos o professor, então, terminou. Ok, muito obrigado, tchau, vai lá na lista de espera, próximo, vem. E, muitas vezes, a aula ela se resumia a dançar com a pessoa, né? Muitas vezes o professor ele não tinha uma preparação didática para ensinar e nem tinha tempo, dava tempo para isso com aqueles 20 minutinhos, né? Então eram aulas também, era até muito engraçado, porque depois no início da Milos isso também chegou a acontecer, né? As aulas eram dadas no início da Milos, tinha aulas que aconteciam dessa forma, e era fita cassete, né? Então já tinha gravação ali de 20 minutos de música na fita cassete, então você começava a colocar a fita cassete, terminava os 20 minutos, acabou, próxima, e vamos embora. E assim eu dava aula, às vezes dava 12 aulas seguidas, 15 aulas seguidas, né? Particulares, assim, uma atrás da outra. Então esse momento antes da existência das escolas de dança, né? Como eu estava dizendo, assim, nas gafieiras, o ensino se dava, né, dessa forma. A gente pode até depois detalhar um pouquinho mais, se for o caso. E foi nesse momento, início da década de 90, então, a Milos foi a primeira escola especializada no ensino das danças de salão, daqui de Belo Horizonte, né, de Minas Gerais. Foi um momento, então, que meus pais, junto com outros conhecidos, amigos, né, começaram a repensar a forma como a dança de salão era ensinada, né? Começamos também a buscar referências fora de Belo Horizonte, como que isso acontecia em outros estados, em outras cidades. Meu pai viajava muito a trabalho e nas suas viagens, como ele era apaixonado pela dança, ele ia para os lugares dançar, ele buscava os bailes e tal. Então já ficava atento a isso, né? Poxa, aqui o pessoal dança diferente, olha, tem uma escola ali. Então sempre me incentivou, desde esse início, a ir atrás de como que funciona lá no Rio, como que funciona lá em São Paulo, como que funciona na Europa. Então, a gente, já desde esse início, 1990, 91, a gente já viajava muito, né, buscando como que acontecia em outros lugares. E foi a partir disso, dessas informações e dessa visão pedagógica, da formação de pedagoga da minha mãe, muito ligada à criatividade profissional também, né? Ela foi quem começou a questionar muito como que esse ensino se dava nas gafieiras, né? Até que num determinado momento, inclusive, o dono de uma dessas gafieiras, a partir dos questionamentos dela, ainda falou com ela, falou, olha, aqui funciona assim, né? E ele estava certo, aqui funciona assim. Se você acha que tem que ser diferente, vá montar a sua escola de dança. E foi, acho que naquele momento que deu esse clique nela, ok, né? Vamos lá, vamos montar a minha escola de dança. E aí, então, iniciou-se, né, o que já acontecia em outras cidades do Brasil, mas de forma ainda muito em pequena escala, né, as aulas em grupo, né? Então, começamos a buscar quais eram as melhores maneiras de se ensinar dança de salão em grupo, né? E isso foi também se transformando ao longo dos anos, né? A forma como as aulas eram dadas em grupo, e eu acho que é um transformar contínuo, né? Eu, a cada aula que eu dou, eu descubro coisas novas, né? Eu descubro formas mais eficientes de transmitir o conhecimento, né? E aí vou modificando. Então é algo em constante mudança, pelo menos para mim sempre foi, né? Eu nunca mantive, inclusive sempre tive muita dificuldade em colocar, padronizar, né, o tipo de aula e etc. Porque eu escrevo hoje, no mês seguinte já mudou, né? Eu já percebo que, poxa, desse jeito funciona melhor. Então eu acho que o bom professor é esse que, né, está sempre atento, querendo mudar, experimentando formas novas de se comunicar, de transmitir o conhecimento, né? Eu poderia ficar horas aqui falando dessa história, mas me interrompa. Tá bom? Nada, mas, assim, eu tô adorando. De uma sintetizando, né? Esse momento, início da década de 90, foi quando na verdade, final da década de 80, foi quando eu comecei a dançar. Eu estava entrando para a escola de engenharia mecânica, eu tenho uma formação acadêmica como engenheiro mecânico, mas nunca trabalhei com engenharia. Durante o meu curso, né, eu me dei conta de que eu queria trabalhar com dança realmente, tive o apoio dos meus pais, tive essa sorte, digamos assim, e me dediquei totalmente ao estudo, comecei a viajar muito e sempre gostei muito da teoria.
não somente da prática, mas muito da teoria. Tive a oportunidade, como aqui no Brasil, se hoje ainda é difícil, naquela época era mais ainda, encontrar bibliografia, encontrar teoria sobre o ensino, sobre a criação com dança, e ainda mais com dança de salão, né? Mas aí eu sempre buscava, ia nas livrarias, corria atrás e trazia livros, e trazia CDs, e trazia material, e sempre estudando, né? Estudando sobre as origens das danças de salão, que eu acho fundamental para um bom professor, estudando sobre música, estudando sobre teatro. Paralelamente a isso, a gente montou a Mimulus Companhia de Dança, né? Que não é o tema hoje aqui, mas é legal falar exatamente isso, assim, né? A Mimulus Companhia de Dança faz um trabalho paralelo, né? Não é um trabalho que se confunde com o da escola. Em muitos momentos a gente se cruza, mas é um trabalho para o palco, é diferente do trabalho da escola, né? Então, sempre corri atrás, né, dessa formação que vai muito além da prática, né? Nessas últimas décadas também, eu acho que algo que mudou muito, né, e continua mudando, qual é a formação ideal para um professor de dança, né? O que um professor de dança de salão precisa estudar, precisa saber, além, vai muito além, claro, da dança, da prática, obviamente, né? Na verdade, eu acho que vai muito, muito além. Eu acho que eu conheço excelentes professores que não são excelentes dançarinos, mas são muito melhores professores do que outros que dançam com uma capacidade incrível, que são excelentes, né? Então, as coisas não necessariamente coincidem, né? A capacidade de ensinar, de cativar o aluno, de transmitir o conhecimento, ela não necessariamente está ligada à excelência da execução técnica da dança, né? Mas, enfim, então essa história da Mimulus começou lá no início da década de 90, dessa forma. A gente começou, então, a trazer muitos profissionais de fora para cá, como um investimento, né, nessa formação nossa e, enfim, dos outros profissionais aqui de Minas Gerais também. Além das nossas viagens, então, assim, mantivemos um intercâmbio grande com profissionais de fora do país, com profissionais de outras cidades, e fomos, então, formando, digamos assim, o nosso método, né, o nosso jeito de ensinar, sempre com uma visão muito voltada, e isso vem do próprio nome da nossa escola. Ou seja, Mimulus foi escolhido, esse nome foi escolhido pela minha mãe, né, em 1990, porque Mimulus é o nome de uma flor, é conhecida como a planta da coragem. Essa flor, dela se extrai uma essência que é utilizada no tratamento com os florais de Bach, e ela é conhecida como a planta da coragem porque essa essência é utilizada para pessoas tímidas, inibidas, para torná-las mais abertas, mais sociáveis. E a gente considera que é o que a dança faz com as pessoas, né? Então, por isso a escolha do nome, além de ser um nome bonito, sonoro, enfim, mas principalmente porque a gente considera que isso é o que a dança faz com as pessoas, isso é o que a dança fez comigo, isso é o que a gente presencia diariamente a dança fazendo com as pessoas, e desde então, continua sendo a nossa missão, ou seja, levar os prazeres, os benefícios da dança para as pessoas. E isso, a técnica vem para isso, para que a dança seja mais prazerosa para as pessoas, para levar mais benefícios para as pessoas. Mas não é o principal, né? A gente considera que o principal, a gente preza por uma boa técnica, obviamente, mas o principal é que a pessoa se sinta bem, né? Ainda mais como a gente está tratando de danças populares, eu sempre repito isso, assim, não tem porquê a gente falar em erro, né? São possibilidades que a gente oferece como professor para os alunos, para que ele encontre o seu estilo, a maneira mais adequada para o seu corpo, né? Dentro de princípios técnicos, claro, mas o principal é que, eu brinco assim, que esteja gostoso para ele. Se estiver gostoso para ele executar, se ele estiver se sentindo bem fazendo o que ele está fazendo, né? Não tem por que estar errado. Afinal de contas, esse é o principal objetivo da gente dançar, né? A gente desfrutar desse prazer, né? Desse bem-estar, da leveza que a dança nos traz. Então, desde o início, essa é a nossa missão, assim, levar técnica para as pessoas, mas com o objetivo final de quê? De
levar esses benefícios para elas, né, de forma leve, de forma lúdica. Então, ao longo dos anos, a gente vem desenvolvendo todo esse trabalho, introduzimos algumas danças que não eram conhecidas aqui no Brasil, então o Lindy Hop, nós que introduzimos aqui no Brasil, a bachata, a salsa e a roda de cassino, a salsa cubana e a roda de cassino desde 1992, o Lindy Hop desde 1996, e posso dizer, sem medo assim, de errar, que a gente acabou promovendo uma reaculturação das danças de salão aqui no estado de Minas Gerais. Claro que também ajudados, espelhados por outros grandes mestres aí da dança de salão, mas a gente foi formando o nosso jeito de ensinar, o nosso jeito de criar com as danças de salão, né? E fomos transformando, né, o jeito de ensinar, encontrando o nosso jeito de ensinar também, né? Maravilhoso. Eu ficaria horas aqui só ouvindo, só assim, ó. Só concordando. Eu não sei se você está conseguindo acompanhar muitos comentários ali, Jomar. Sim. Admirados porque enfim, é um deleite, né? Poder ouvir você falar sobre isso, e coisas que a gente acaba compactuando e concordando. Eu vou salvar, eu vou gravar essa live depois e vou te mandar para você poder ler com calma também. Aliás, eu te peço a permissão, todas as lives que eu tenho feito, a gente tem baixado e colocado no nosso canal do YouTube. Se você me permitir, né, eu coloco no canal do YouTube, que fica disponível lá para as pessoas também. Tá? Claro, sim, com certeza, fica à vontade. Nossa, muita coisa. Falando que ele já respondeu muita coisa que você ia perguntar, é verdade, mas não tem problema. Nós todos somos, né, a construção de todos os lugares e por todas as pessoas por onde a gente passa. E eu percebo muita coisa na minha construção também. Fiz 30 anos de profissão agora em 2019, mas eu considero que a maturação disso tudo é muito recente, né? Sim. A gente fala 30 anos, parece assim, uau! Só que não. Então é tudo muito recente, bem como você falou. Agora é hora de zera o chip, vamos começar a instalar tudo de novo, né? Mas tem coisas, Jomar, que vem nessa construção que a gente não consegue abrir mão. E muito, muito, muito disso foi na Mimulus e através do trabalho de vocês, da escola, que eu me dei conta, que eu percebi, e que por exemplo, assim, fatores históricos, né? A essência das danças. Eu falava, gente, por que as pessoas não fazem isso todo dia? Então, te agradeço muito, inclusive, por ter me proporcionado assim, essa outra perspectiva do que é trabalhar com dança. E aí tem uma pergunta aqui, ó. Dentro de outros motivos, né? São muitos motivos que fizeram com que a Mimulus ganhasse visibilidade, inclusive fora do país. Mas a gente tem a sensação de que uma delas, não sei se é a principal, mas uma delas que é bem forte, que é a maneira de vocês desconstruírem a dança. Né, de tirar os estereótipos, de tirar aquela forma que foi pré-estabelecida por alguém, que a gente não sabe quem, e que todo mundo tem que fazer dessa forma, né? Isso, para mim, é uma marca muito presente na Mimulus. E aí, a nossa pergunta você acha que essa desconstrução acontece, deve acontecer, não na mesma escala, obviamente, não só na companhia, onde isso é muito presente, mas também na construção da dança do próprio aluno? Sem dúvida alguma. Agora, não é exatamente a mesma desconstrução, né? Vamos explicar isso, que isso é o fundamental. É um outro tipo de desconstrução. Mas antes eu queria mandar o meu grande abraço aqui para o Valdeci de Souza. E exatamente, a gente tem que ter conhecer de história, né? A gente estava falando de história exatamente também para que a gente tenha a humildade de saber que a gente é só mais um que está aqui. Eu sempre repito isso, né? Então, grandes e grandes mestres, professores, dançarinos como o Valdeci, né, vieram antes da gente e trazem toda uma carga cultural pela qual a gente tem que ter um respeito imenso e tem que ter essa humildade, lembrar que somos somente mais um, né, que estamos aqui continuando essa história. Mas muito bem, você falou de desconstrução, isso é muito importante a gente falar, né, do seguinte. Primeiro, o trabalho da companhia é um trabalho, por isso eu disse antes, né, ele é paralelo, ele corre paralelo com o trabalho da escola. Ou seja, na escola a gente trabalha com as danças de salão nos seus formatos mais tradicionais.
né, para todas as idades, todos os tipos físicos, para todos aqueles que queiram dançar dentro do seu objetivo, dos seus objetivos, das suas capacidades. Se alguém quer fazer movimentos acrobáticos, ok, vamos lá, vamos encaminhá-lo para isso. Se alguém não, eu quero só fazer 2 para lá, 2 para cá, né, e me divertir aqui com meu parceiro, com minha parceira, lindo, né, ótimo. Então, cada um com os seus objetivos, com as suas limitações, dessa forma, respeitando que a dança, o fato da dança de salão ser, né, a modalidade mais democrática que tem. Então, é claro que quem chega na minha escola de dança e quer, poxa, eu quero ir para o palco, eu quero uma formação para ir para o palco, beleza, a gente também vai oferecer essa possibilidade. Mas não é o objetivo principal da escola, né? O objetivo principal da escola é incluir todos, digamos assim. A companhia, se voltando para o palco, para os palcos, ali a gente sempre questionou desde o início o quê? Por que a dança de salão tem que ser assim? Por que tem que sempre ser dançada com os mesmos passos, as mesmas caras, os mesmos figurinos, as mesmas músicas, né? Isso que nos moveu desde o início, esse questionamento, né? Por que a gente não pode fazer diferente? Então, a partir daí que a gente começou um trabalho, a partir de muito estudo, muita base, né? De poder desconstruir, tendo essa base muito bem formada, né? Experimentar, desconstruir, modificar, subverter, né? Desrespeitar num bom sentido, né? Chegando com o objetivo artístico, né? De modo a levar para o palco outras possibilidades, né? De se criar com as danças de salão. Então, desconstruindo, transformando, entortando os movimentos tradicionais para chegar em outra coisa. Então aqui a gente está falando de um outro lugar, a gente está falando da arte, da criatividade, do palco, da coreografia, do espetáculo, né? Quando a gente utiliza essa palavra desconstruir nesse outro sentido, né, que você disse, do ensino, da sala de aula, do aluno, o que eu acho fundamental é que a gente tenha sempre também o mesmo olhar de questionamento, que eu acho que é o que também nos moveu desde o início, de observar outros professores e, por mais excelentes que fossem, também sempre ter esse questionamento, que é o que eu gosto que quando o aluno que faz aula comigo também tenha, né? Poxa, mas será que precisa ser desse jeito que o Jomar está falando? Né? Será que eu preciso ensinar dessa forma? Será que não tem um outro jeito mais eficiente de eu ensinar esse movimento, de eu transmitir esse conhecimento? Né? Então, esse olhar questionador, eu acho que é fundamental, para que a gente possa descobrir novas formas, para que a gente possa desconstruir, sim, mas desconstruir com qualidade, né? Então, primeiro eu vou estudar, vou ter um embasamento o mais profundo possível, para que então eu consiga modificar, né, encontrar a minha forma de ensinar, de criar, mas com qualidade, né? Né? Então, assim, quando a gente fala de desconstrução para o aluno na sala de aula, é importante a gente pensar assim, na dança de salão, muitas vezes, até fazendo um parênteses aqui, o aluno de dança de salão, principalmente os mais jovens, afoitos, né, pela criação, pelo aprendizado e tal, né, ele mal aprende o movimento, ele já quer a variação, né? Ou seja, ele nem construiu, ele já quer desconstruir, né? Então, assim, eu dou sempre o exemplo do clássico, quer dizer, o cara que faz aula de clássico há 40 anos, ele entra, depois de 40 anos fazendo aula de clássico, ele entra na sala de aula e vai fazer o mesmo plié nosso de cada dia, né? Para depois de 1 hora de aula, ele então chegar no momento de uma variação, de uma desconstrução, digamos assim. Mas estudar essa base, ter ela muito bem fundamentada, é primordial. Então, na dança de salão, acho que falta um pouquinho, às vezes, dessa disciplina, né? De não pensar diretamente na desconstrução, na variação que você pode fazer, mas executar 50 vezes a base, o tradicional, né? O simples, o básico, para então você, eu brinco que você tira a carteira, ou seja, você adquire o direito, a propriedade de, bom, agora eu posso fazer do meu jeito. Mas você só pode fazer do seu jeito a partir desse momento, né? E para o professor, numa sala de aula, é muito importante que ele não somente
leve esse conhecimento para o aluno, mas que ele proporcione para ele no momento certo, porque não é em qualquer momento, né, no momento certo, né, que ele proporcione para o aluno os caminhos para que o aluno encontre o seu jeito. Então, quer dizer, eu estou ensinando o movimento dessa forma, mas vou sempre buscar possibilidade de não entregar aquele pacote fechado para o aluno. Ou seja, eu entrego um movimento X, mas com a possibilidade dele sair de uma forma diferente, dele entrar de um outro jeito e estimulando nele que ele mesmo descubra, né? Então, o bom professor não é aquele que ensina 50 passos, né? O bom professor é aquele que ensina 5 passos e ensina para o aluno como que a partir desses 5 passos ele pode descobrir 500, né? Porque aquele que ensina os 50, pronto, está aqui os 50 e aí está aquele pacotinho fechado. Ele não ensinou o aluno a pensar. Então, o bom professor é aquele que ensina o aluno a pensar. Então, está aqui 5 passos como exemplo para você, né? E a partir desses exemplos eu vou te ensinar como você mesmo pode descobrir, né, outros movimentos a partir do momento que você aprendeu a falar esse idioma. Né? Ou seja, quando você aprende uma língua, um idioma, você não aprende todas as palavras, o professor não te ensina todas as palavras, né? Ele vai te ensinar o básico, ele vai te ensinar como que funciona a gramática daquele idioma e a partir dali, tendo isso compreendido, né, como que é a pronúncia, etc., você tem condições de descobrir, né, sozinho. Então, proporcionar essa autonomia para o aluno eu acho fundamental. Essa palavra é maravilhosa, autonomia. Sem dúvida. Que é muito diferente de fazer sozinho, né, de fazer qualquer coisa. É saber o que está fazendo, é ter consciência. Perfeito, é maravilhoso. Tem algumas perguntas que o pessoal está fazendo ali, a Gabi está anotando aqui para mim, então eu vou passar para a minha última pergunta e aí a gente pode usar o resto do tempo para responder esses questionamentos que apareceram. Tudo bem para você? Claro. Então, beleza. Nesse momento de crise, que na verdade não é a primeira crise, não é a única, né? Essa do... Nem a última. Nem a última, né? Inclusive crises pessoais, muito individuais e pontuais, que todo mundo passa em algum momento da vida, né? O que a gente percebe? Que o primeiro item que as pessoas cortam no momento de fragilidade financeira, em especial, são as atividades de lazer, né? E a dança de salão, muitas vezes, está nesse pacote, né? Uma atividade que é só para eu me distrair, é só para eu ter uma atividade lá para fazer com o meu par, ou conhecer gente, enfim. E acaba que a dança de salão sai nesse corte, né, diante de uma crise. E aí a pergunta é, o que você acha, ou como é que você vê essa questão, para que a gente possa transportar a dança desse pacote, que dá para abrir mão muito fácil, para entrar num pacote de uma atividade em que as pessoas não consigam mais ficar sem, por algum motivo. Como é que você vê isso? O que você indicaria, né, como perspectiva para a gente trabalhar nesse ponto? Olha, eu penso o contrário, na realidade, assim, me explico. Eu acho, inclusive, que esse momento, ele está aqui para nos dizer exatamente o contrário, ou seja, que a dança de salão, que o lazer, que a arte, ela não é, de forma alguma, o supérfluo. Né? A primeira coisa, o primeiro item que você deve cortar no momento de dificuldade financeira ou com falta de tempo. Esse momento ele está aqui para nos mostrar exatamente o contrário, ou seja, ele é um item essencial. Né? Como que a gente passa por dificuldades, e eu não estou nem falando do momento atual, né? Como que a gente enfrenta tudo que é, né, pesado, difícil na nossa vida, e o estresse, etc, etc, se a gente não tem momentos de leveza, se a gente não tem a dança ou outros, né, outros momentos de leveza, de ludicidade, para nos dar esse apoio. Né? Então, eu acho, e eu vejo isso, eu estou dizendo isso que não é somente eu que penso isso, nem estou falando isso como marketing, né, para convencer os alunos que isso é essencial. É o que eu escuto de muitos alunos, né, e são muitos. E é o que eu tenho visto, inclusive, de retorno dos nossos alunos, no sentido assim, aqui, ok, vocês não estão lá com
com as portas físicas abertas, vocês estão aí com as portas virtuais abertas, né? Eu muitas vezes gostaria de estar fazendo a aula lá presencial, mas isso aqui é essencial para mim e eu não vou cortar, né? Eu estou com uma dificuldade financeira, sim, olha, eu perdi meu emprego, eu tive minha remuneração reduzida e tal, mas eu não vou deixar de fazer isso, né? Então vamos negociar, ok, eu te dou um desconto, você permanece, porque a gente vê o quanto isso é fundamental para a pessoa, né? Então quando fala assim, é muito comum isso, né? Esse pensamento de que o lazer eu corto primeiro. Eu vejo assim como que esse raciocínio, né, ele é equivocado muitas vezes, né? Agora, claro, isso depende muito, né, de como a dança é ensinada, como a escola trabalha a dança, né? Então, a escola pode trabalhar a dança de uma forma não com essa leveza, não levando os benefícios da dança, com às vezes, sem a ludicidade necessária, né? Então, aí, nesse momento, quer dizer, eu falo por mim, assim, eu nunca gostei de fazer academia, de fazer ginástica pela ginástica, né? Eu sempre gostei do exercício físico que estivesse aliado ao prazer, né? Então, puxei isso do meu pai, sempre gostei de praticar esporte, de jogar basquete, de jogar alguma coisa, ou seja, eu estou ali fazendo exercício físico, sim, mas eu estou ali me divertindo, né? Eu não estou ali fazendo exercício físico pelo exercício. E a dança, isso inclusive é um dos principais motivos que fez, né, quando a gente estuda a história da dança de salão, que fez com que a dança de salão ressurgisse, né, em todo o mundo, já que ela passou por um período de hibernação na década de 60, 70, que ela ressurgisse com a força que ela ressurgiu na década de 80, 90. Um dos motivos foi esse, que vínhamos da moda do fitness, né? Ir para as academias e tudo mais, só que chegou um momento que muita gente cansou disso. Elas queriam fazer o exercício físico aliado ao prazer. E a dança, nada melhor do que isso, né? Você está se movimentando aliado, né, ao prazer, a outros benefícios que você está tendo ali. Então, eu, no meu caso especificamente, se eu tivesse que cortar, eu talvez cortaria uma academia se eu fizesse, mas eu não cortaria uma outra atividade física que me traz não somente os benefícios da atividade física, mas os benefícios psicológicos também dessa atividade física, né? Quanta gente... Eu recebi um depoimento de uma aluna essa semana que eu fiquei emocionado de ver, assim, coisas que às vezes a gente faz em sala de aula que pra gente são coisas... que não é que a gente não ache que são importantes, mas que como a gente faz aquilo quase todo dia, a gente não vê a importância que aquilo tem para o aluno, né? E ela dizendo assim de uma maneira linda como que é o momento que numa aula, né, a gente fez um exercício de fechar os olhos, de caminhar seguindo um estímulo sonoro, de no momento que numa aula ela experimentou o toque das mãos com o outro, né? Essas simplicidades, né, que às vezes passam desapercebidas, e como que isso para as pessoas é de uma importância, isso tem um significado, isso tem um valor que de forma alguma é supérfluo, né? Agora, é isso, a gente tem que dar a aula valorizando isso, levando essas sensações, levando essa experiência, eu acho que a palavra é experiência, né, para as pessoas, né, fazendo com que elas saiam da nossa aula. E é o prazer que eu sinto assim ao ver quando eu dou uma aula e vejo assim, pô, a alegria, a gratidão das pessoas, que nossa, essa experiência que eu vivi aqui hoje foi deliciosa, foi sensacional, né? E a experiência vai muito além do executar o passo. Então eu acho que é por aí. Eu acho que a gente tem que ir além do executar o passo. O meu objetivo ao entrar numa sala de aula não é fazer com que os alunos saiam dali executando bem aquele passo. É fazer com que eles... levar muito mais, né? Vai muito além disso, né? Eu nem sei o que dizer. Porque esse, inclusive, é um dos impulsionamentos nossos para estar gerando esse tipo de movimento com esse projeto, que é até aqui, a nossa atividade era relevante, né, a ponto de não poder estar na escola de dança e o aluno ainda querer continuar consumindo, dizer assim, não, mesmo de longe,
estar presente, conectado de alguma forma com a dança, para mim, ainda é importante. Sim. Então, é o momento de ver assim, os meus alunos agora não querem fazer aula, então alguma coisa está errado antes da quarentena, Sim, antes do isolamento. exatamente. Né? Será que não é importante pensar nisso, né? Até onde o meu trabalho até aqui fez alguma diferença na vida dessa pessoa que facilmente está abrindo mão, está comigo agora numa outra, né? Sim. Então é perfeita a tua colocação. Exatamente. E eu tenho aqui duas perguntas que foram anotadas. Uma da Araci, que diz assim: quais os pilares dessa base de ensino de fazer a dança em si e no outro? E a pergunta do Cláudio Sobral, querido, beijo. Como lidar com o olhar questionador dentro da sala de aula? Bom, vamos começar pela última, né? O olhar questionador dentro da sala de aula é o que nos faz crescer, né? O que nos faz repensar, né? A maneira como estamos ensinando. E se o aluno está questionando algo, significa que ele está pensando, né? Que ele não está simplesmente ali repetindo, te imitando cegamente, né? Então, se ele está questionando, é porque ele está pensando, é porque ele está... né? Aquele conhecimento está chegando nele, e se ele está fazendo esse raciocínio que está levando ele a questionar, né? Significa que você está sendo um bom professor, né? Eu costumo dizer que mesmo que eu dê uma aula, muitos alunos às vezes falam, vou fazer aula com outro professor, você acha que vale fazer tal curso e tal workshop? Vale, tudo vale. Tem professores que às vezes são possessivos, né? Falam, não, você tem que fazer aula comigo, é só comigo e pronto. Eu sou o contrário, eu falo, vai, né? Vai, porque até mesmo para que você chegar em algum... Né? Eu falo com os alunos que fazem aula comigo, eu falo, olha, se você sair daqui hoje, né, não tendo gostado de nada do que eu ensinei, não tendo aproveitado nada do que eu ensinei, já valeu. Valeu pelo menos para você ver o quê? Esse não é um caminho que serve para mim. Né? Então, esse tipo de movimento, esse tipo de ensinamento que o Jomar, né, ministrou hoje, não serve para mim. Ótimo, pelo menos você já descobriu que por aqui não valeu, né? Não serve para você. Então, qualquer aula, ela serve, nem que seja para isso, né? Para você descobrir que o caminho não é esse. Então, eu acho que o aluno que questiona significa que o professor, se você tem um aluno questionando, significa que o professor está sendo eficiente, né? Ele está fazendo aquele aluno pensar, né? E eu acho que o legal é isso, quando eu chego numa sala de aula e todos os alunos estão calados e eu né, tenho alguma dúvida, ninguém fala nada, né, ninguém questiona nada, aí eu começo a me questionar, não, eu estou fazendo alguma coisa errada, né? A minha aula não está boa, né? Eu tenho que repensar alguma coisa na minha aula. Em relação a outra pergunta, agora eu já até esqueci, repete ela para mim, por favor. Quais os pilares dessa base de ensino de fazer a dança em si e no outro? Bom, eu não sei se eu entendi exatamente o que ela quis dizer. Talvez seja em relação ao que eu disse né, eu tenho a minha dança, né, eu desenvolvi o meu jeito de dançar, a partir de toda uma base técnica. Quando eu falo meu jeito de dançar, é o quê? A partir do que a técnica me possibilita, né, eu vou desenvolver em mim o que funciona melhor para o meu corpo, para a minha estética, para o meu jeito de pensar a dança, sem desrespeitar essa base técnica, né? E eu vou proporcionar isso para o outro, eu vou proporcionar para que o outro consiga descobrir isso nele também. Tive uma professora de quando eu estava começando a aprender a dançar, e ela brincava, ela falava assim que antes das escolas de dança, era a produção artesanal. E aí, com as escolas de dança, começou a produção em série dos alunos, né? Ou seja, antes das escolas de dança, mas até hoje, claro, ainda tem muitos que ensinam assim. Eu acho que os bons professores são esses que conseguem, né? Eu não vou dizer o artesanal, eu vou usar uma outra analogia aqui, customizar os alunos. Então, eu acho que o artesanal é difícil, né? Você pegar aluno por aluno e ir, né, desenvolvendo nele a dança.
Agora, não devemos de forma alguma fazer a produção em série, ou seja, pegar 50 alunos numa sala de aula e fazer todos os 50 saírem iguaizinhos, né? E sair feliz, opa, formei 50 dançarinos, né? E não ficar feliz quando as pessoas chegam no baile e falam assim, ah, aquele lá eu logo identifiquei, ó, é aluno do Jomar. Não, eu fico feliz é quando um aluno meu não é identificado, né? Quando eu vejo que, opa, Sim. eu consegui fazer esse cara, né, pensar e desenvolver o seu próprio jeito e não uma cópia minha, né? Ou seja, eu não estou fazendo produção em série, eu estou fazendo produção customizada, né? Ou seja, cada aluno ele vai trazer, né, algumas características minhas do professor, é o modelo, não tem como, né? Mas ele vai, por isso que eu falo do customizar, né? Ele vai ter as suas peculiaridades, as suas características próprias, ele não vai ser uma cópia, né? Então isso é que eu acho que é importante. Perfeito. Pontual, eu não mudaria nenhuma vírgula. Quero aproveitar que a gente está terminando, Jomar, para ver se você quer indicar alguma literatura, algum material para o pessoal que você acha que seja legal, né? Para quem está nessa tramóia aí, que você pode até, se não der tempo, pode me passar e eu disponibilizo para o pessoal depois, né? Então, o pessoal que está lá, entrando lá no link da bio, a gente está montando um grupo com quem tiver interesse em aprofundar, em saber mais, receber o resumo desses encontros, né? A gente vai estar disponibilizando isso. E também se você quer divulgar algum trabalho, qualquer coisa que vocês estejam fazendo nesse momento, né, de adaptação ou não, qual é o próximo passo da Mimos, o que fique à vontade. Agora o microfone é seu, para encerrar. Bom, bibliografia, eu prefiro te passar isso depois, você encaminha para as pessoas que quiserem entrar no nosso Instagram, só lembrar que tem o Instagram da companhia e o Instagram da escola, né? E agora tem um Instagram novo, fechado para os alunos da Mimos Digital. Assim como tem o canal do YouTube da escola e o canal do YouTube da companhia, né? No canal do YouTube da escola está sendo postado muito conteúdo aberto também lá. Então eu sempre nessa bibliografia vocês vão ver que talvez até mais do que recomendações ligadas à metodologia de ensino, didática, etc. Tem muita coisa ligada à história. E eu acho que é fundamental, quando a gente fala em bibliografia, em estudo, que as pessoas se abram para estudar outras áreas, né? E não nos fechar, que a gente não se feche na dança, né? Então, estudar como que é o cinema, né? Estudar como que é o ensino e aprendizagem, o processo de ensino e aprendizagem em uma outra área completamente diferente. Porque se a gente foca somente na dança, a gente vai estar sempre repetindo os mesmos modelos. Se a gente abre a nossa mente, isso tem a ver com um curso, inclusive, que a gente vai começar segunda-feira, é um curso que vai acontecer de segunda a quinta, que é um curso que eu vou trabalhar com criatividade, liderança, comunicação. É um curso não somente para quem dança, aliás, para todo mundo. É onde eu faço uma analogia entre, né, como que a gente utiliza essas competências, comunicação, liderança, planejamento estratégico, tomada de decisões, criatividade, como que isso funciona na dança e como que isso pode ser transposto para qualquer área de conhecimento. Né? Porque quando a gente está dançando a dois ali, o tempo inteiro a gente está se comunicando com uma eficiência enorme, né? A gente está trabalhando com liderança, é um líder, um liderado, né? A gente está o tempo inteiro planejando, alterando esse planejamento, né? A gente está o tempo inteiro tomando decisões e tendo que criar. E a criatividade, todos esses conceitos estão, né, na nossa vida, seja na nossa vida pessoal ou profissional, em qualquer área. Então, isso que eu estava falando, só aproveitando, esse curso começa segunda-feira. A Mimos Digital é esse novo canal, é esse novo braço da Mimos, que veio não somente para... ele não veio para cobrir esse momento, já era um planejamento nosso, já era uma vontade nossa de muito tempo, só que a gente não tinha tempo para isso. Então agora, né, a gente tem que ter tempo para isso. E aí foi ótimo, veio a calhar. Então a Mimos Digital está aí para isso, para acrescentar, para, né, melhorar o que a gente já vinha fazendo com a escola e com a companhia. Então esse curso... E a gente acha assim... Mimos Digital, é assim que a gente encontra. Isso? Mas no nosso Instagram tem aí o link, está sendo divulgado esse curso. Inclusive, quem se inscrever até amanhã no Mimos Exclusivos, que é onde você tem direito a várias aulas,
já ganha esse curso de criatividade e liderança. Tá? Então eu te mando a bibliografia, já estamos chegando no final, né? E quem quiser mais informações, busca lá no nosso Instagram sobre a Mimulus Digital. Feito. Jomar, muito obrigada mesmo por você disponibilizar. Eu estou encantada, mas, né, como se fosse possível, mas estou. Só elogio. O pessoal está pedindo para a gente fazer mais uma live, fazer uma live dupla, mas como eu não tinha programado isso com você em função do teu tempo, mas se você me permitir, a gente pode conversar e mais para frente marcar novamente, porque eu acho que você tem muito a agregar, muito a acrescentar e tira muitos pesos, assim, sabe, de dentro do nosso coração agora nesse momento. Oi? Vai ser um prazer. Ah, tem que fazer uma foto. Vamos fazer uma foto? Você topa? Fazer uma posezinha aí. Deixa eu só ver como é que faz para tirar os comentários aqui, para não ficar tampando. Desativar. Isso. Vamos lá. Pessoal, tira a foto aí pra gente. Assim, agora, maluco. Beleza. Muito obrigada mesmo. Gente, mandem aí milhões de corações, milhões de likes, porque não tem como em palavras eu redimir, às vezes, sabe, dimensionar o que foi essa conversa com você. Inclusive, eu já sabia. Tem muito a ver com isso que a gente estava falando hoje. Amanhã às 17 horas eu tenho uma live com um psicólogo, psicoterapeuta, Otávio Dutra, onde a gente vai falar muito disso que a gente estava falando hoje. Viu? Fica o convite aí para as pessoas. Então já tem, ó. Amanhã, 17 horas? 17 horas. Nossas lives têm acontecido segunda, quartas e sextas. Viu? Beleza. Isso, faz assim, ó, posta a foto da live, marca o meu arroba e o da Mimulus. Sim. E a gente vai entrar em contato com você também para mandar tudo isso. Galera, então já sabe, né? As lives lá tem amanhã às 17. Quiser mais informação, resumo dessa live, entra lá no link da bio. E a gente está fazendo um dia sim, um dia não, a partir de hoje, abrindo com maestria essa maratona com você, Jomar. Só gratidão e muito mais admiração. Pode me esperar, porque a hora que liberar o aeroporto, meu filho... Estou aguardando. Malas prontas e a gente vai estar batendo lá na Mimulus. Um beijo grande. Estou aguardando. Grande beijo. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu não sei agora como que... Aqui? Aqui. Nossa, gente, eu tô sem palavras, assim, eu tenho 2 minutos para ficar aqui só... Tô besta, não sei como foi para vocês, mas eu tô extasiada, foi muito legal. Se vocês tiverem mais perguntas, pode entrar lá no link que tá na minha bio, que vocês vão cair direto dentro de um grupo onde a gente vai estar respondendo perguntas, mandando toda essa biografia que o Jomar vai indicar. A gente anotou tudo. Vamos fazer um resumo dessa live para poder disponibilizar com vocês e continuar gerando discussão para que as próximas lives... O nosso próximo encontro é sábado agora, dia 11, com Otávio Nassur. Vocês têm noção do que vai ser essa live? O cara é um monstro. Então anota aí, sábado, dia 11, 13h30, aqui no meu Instagram, uma live com Otávio Nassur. Beijo! Até a próxima. Foi?